Bom dia, pessoal. Meu nome é Flávia. Eu participo do PIBID. Eu vou dar aula na semana 3 para vocês. O tema é Relação Sociedade e Natureza em Questão e é a biodiversidade em ecossistemas tropicais. Podem encontrar da página 130 a 132 do PET volume 2 de vocês. Então vamos começar pelo que é biodiversidade. O PET de vocês está aí. A biodiversidade é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. Então, o que é isso? É o conjunto de todas as espécies de seres vivos existentes no planeta. É a variedade de vida de todos os ecossistemas, que seria o meio ambiente e os seres vivos. O território brasileiro é muito rico em biodiversidade. E um dos principais fatores responsáveis por essa variedade biológica no Brasil, a sua extensão territorial e os diferentes climas do território. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, possui grande extensão de matas tropicais, que são locais que apresentam grande biodiversidade, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal. E são 6 tipos climáticos presentes no Brasil: o equatorial, tropical, tropical de altitude, tropical atlântico, subtropical e semiárido. E essa diferenciação proporciona a adaptação de diferentes espécies, além de uma grande diversidade ecológica no território nacional. Então, o clima equatorial, que é esse em verde aqui no mapa, ele é identificado em quase todos os estados da região norte, além de parte do Mato Grosso e do Maranhão. Tem característica de clima com temperatura mais elevada, grande umidade e baixa amplitude térmica. O clima tropical, que é esse em amarelo aqui no mapa, ele influencia grande parte do centro do país, especialmente os estados do centro-oeste, incluindo também partes do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Em geral, as temperaturas são elevadas em boa parte do ano. Já no clima tropical de altitude, que são esses aqui, em azul, ele está presente nas regiões serranas e de planaltos, especialmente na região sudeste. E nestes locais a baixa amplitude térmica e temperatura média oscila entre 17 e 22 graus. Aí a gente também tem o clima, temos o tropical litorâneo, que é esse em vermelho. Ele está presente na zona litorânea, que se estende do Rio Grande do Norte, do Nordeste, ao Paraná, no Sul. A temperatura é elevada e tem chuvas regulares e bem distribuídas. São mais intensas no Sul e no Sudeste durante o verão e no Nordeste durante o inverno. Tem o clima semiárido, que é esse em laranja, que é típico da região Nordeste, especialmente no interior, que é o lugar conhecido como o polígono da seca, né, em razão da escassez de chuva. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo. E tem o clima subtropical, que é em roxo aqui embaixo, que ocorre unicamente nas regiões sul. Tem característica climática totalmente diferente do restante do Brasil. As temperaturas giram em torno de 18 graus com alta amplitude térmica. Então, toda essa diferença climática no território brasileiro contribui para a biodiversidade do Brasil. Outra questão são os biomas no Brasil. A variedade de biomas reflete nessa enorme riqueza de flora e de fauna brasileira. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. E essa variedade traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra. E coloca o Brasil no posto de principal nação entre 17 países megadiversos, ou seja, de maior biodiversidade. O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condição de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. No nosso país, podemos encontrar 6 tipos de bioma. O da Amazônia, que está em verde aqui no mapa, da Mata Atlântica, que está nesse verde mais claro,
o Cerrado, que é esse rosa, tá aqui no meio do mapa, a Caatinga, que é esse amarelinho, o Pampa, que aqui é o sul, e o Pantanal, que pega esse pedaço aqui em cinza. E os nossos biomas, eles são importantes não somente como recursos naturais, mas também tem destaque por ser ambiente de grande riqueza natural no planeta. Então eu vou falar um pouco sobre os biomas que nós temos aqui. Primeiro é o bioma da Amazônia, né? Ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro. A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, equivale a 1/3 da reserva de florestas tropicais úmidas, que abriga a maior quantidade de espécies da flora e da fauna. Contém 20% da disponibilidade mundial de água e grandes reservas minerais. E o delicado equilíbrio de suas formas de vida são muito sensíveis à interferência humana. Aqui vocês podem ver uma imagem da Amazônia. Nós temos também a Mata Atlântica. O bioma Mata Atlântica ele ocupa aproximadamente 13% do território brasileiro, por se localizar na área litorânea, ocupada por mais de 50% da população brasileira, é o bioma mais ameaçado do Brasil. Apenas 27% da sua cobertura florestal original ainda está preservada. Aqui uma foto do bioma Mata Atlântica. Temos também o Cerrado, que ocorre principalmente no Planalto Central brasileiro e ocupa aproximadamente 24% do território brasileiro. O Cerrado é reconhecido como a savana mais rica do mundo em biodiversidade. Até a década de 1950, os cerrados mantiveram-se quase inalterados. E a partir da década de 1960, com a transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília e a abertura de uma nova rede rodoviária, a cobertura vegetal natural deu lugar à pecuária e agricultura intensiva. Aqui uma foto do Cerrado. Temos também a Caatinga, que ocupa uma área aproximadamente de 10% do território nacional e, embora esteja localizado em uma área de clima semiárido, apresenta grande variedade de paisagens relativa à riqueza biológica e espécies que só ocorrem nesse bioma. Os tipos de vegetação do bioma Caatinga encontram-se bastante alterados, com a substituição de espécies vegetais nativas por pastagens e agricultura. O desmatamento e as queimadas são práticas comuns no preparo da terra para a agropecuária, e essa prática, além de destruir a cobertura vegetal, também prejudica a manutenção de animais silvestres, a qualidade da água e o equilíbrio do clima e do solo. Da área original ocupada pelo bioma Caatinga, aproximadamente 36% já foram alterados pelo homem. Aqui vocês podem ver uma foto do bioma Caatinga. Temos também o Pampa, que ocupa aproximadamente 2% do território nacional e é caracterizado por clima chuvoso, sem período seco, mas com as temperaturas negativas no inverno, que influenciam a vegetação. Em toda a área de abrangência do bioma Pampa, a atividade humana propiciou uma uniformização da cobertura vegetal, que, de um modo geral, é usada como pastagem natural ou ocupada com atividades agrícolas, principalmente o cultivo de arroz. Aqui uma foto representando o bioma Pampa. E temos, por último, o Pantanal, que é o bioma que ocupa aproximadamente 2% do território nacional. O bioma Pantanal é reconhecido como a maior planície de inundação contínua do planeta Terra, o que constitui o principal fator para sua formação e diferenciação em relação aos demais biomas. No Pantanal se reúnem representantes de quase toda a fauna brasileira. O bioma Pantanal é o mais preservado, embora a criação de gado seja uma atividade importante economicamente para a região, aliadas a atividades de turismo. Então aqui nós temos uma foto representando o bioma Pantanal. Então, depois de vermos todos os biomas que são importantes para a biodiversidade do nosso país, vamos falar um pouco do desmatamento. Que a biodiversidade do Brasil ela está sendo extremamente prejudicada pelas atividades econômicas. O desmatamento é um dos principais vilões. Muitas espécies morrem durante as queimadas, além de serem expulsas dos seus habitats naturais. A expansão da fronteira agrícola brasileira, que as atividades agropecuárias passaram a ocupar larga escala. Então, a atividade agropecuária começou a tomar espaço dos biomas, causando desmatamento. Aqui nós podemos ver o desmatamento do Cerrado. O Cerrado
ocupava toda essa área aqui, e com o desmatamento, o último dado de 2002, nós podemos ver que quase todo o bioma do Cerrado já foi desmatado. Só sobraram essas partes pequenas aqui em verde. Podemos ver aqui também o desmatamento no Amazonas. Toda essa área aqui, são dados de 2008, e toda essa área aqui em rosa são áreas que sofreram um desmatamento por causa de atividades agropecuárias e também atividades de extração de madeira. Aqui também podemos ver a Mata Atlântica, que em 1500 ocupava toda essa área, via do Nordeste até no Sul, ocupava aqui parte também do centro do Brasil. E aqui, com dados de 2007, nós vemos que não sobra quase nada da Mata Atlântica. São pequenos pedaços aqui que a gente pode ver em verde. Também sofreu muito desmatamento. Outra prática que é agressiva à biodiversidade é a biopirataria, reduzindo de forma significativa a fauna e a flora, causando um desequilíbrio na cadeia alimentar. A biopirataria é o nome dado à exploração e utilização de recursos naturais ou conhecimento tradicional a respeito desse recurso de forma ilegal. O tráfico de animais, a extração dos principais ativos e a utilização dos conhecimentos da população indígena sem autorização são os exemplos da biopirataria. Vocês vão encontrar aí também no pet de vocês esse Para Saber Mais, que é um documentário falando sobre a Amazônia e a biodiversidade. Documentário muito interessante, quem tiver oportunidade puder ver, tá na apostila de vocês, o link certinho, tá no YouTube. Agora, passando para as atividades, a questão 1 é sobre a biodiversidade brasileira. É incorreto afirmar que. Então, vocês vão ver o que nessas questões aqui está incorreto sobre a biodiversidade brasileira. Atividade 2. O desmatamento é, sem dúvida, uma das maiores preocupações atuais da humanidade, pois o seu avanço poderá intensificar o processo de remoção da cobertura vegetal do planeta. Podemos identificar como consequência do desmatamento todas as alternativas a seguir, exceto... Então aqui vocês vão ler essas alternativas e vão ver qual dessas alternativas não é consequência do desmatamento. Na 3. Quais são as consequências da extinção de uma espécie sob o ponto de vista da biodiversidade? Então, essa questão vocês vão ter que escrever, não é de alternativas, e vai precisar de um pouco mais de pesquisa. A questão 4 é uma questão do Enem e vai falar sobre a Convenção da Diversidade Biológica do Rio em 92. Então, vocês vão ler esse texto e responder essa pergunta. A dificuldade encontrada pelo Brasil em seguir o acordo da Convenção sobre a Diversidade Biológica decorre, entre outros fatores, do fato de... Então, aí vocês vão ler essas quatro alternativas e ver qual delas vai falar qual a dificuldade do Brasil, que o Brasil tem para seguir essa convenção. A questão 5, vocês vão ler esse trecho todo aqui e responder essas 3 questões, que são questões discursivas. Vocês vão ter que escrever, vocês vão ter que responder de forma escrita aqui. O que é biopirataria, que foi tratado na aula, e vocês também podem encontrar informações na questão. Quais são os usos da biodiversidade para as populações tradicionais? Vocês vão encontrar a resposta aqui nesse texto. E a letra C, por que os conhecimentos das populações tradicionais interessam às indústrias farmacêuticas e de cosméticos, que também está aqui nesse texto dessa atividade. Bom, então é isso. Até a próxima semana. Qualquer dúvida, coloca nos comentários ou tira com o professor de vocês. E até a próxima.